Oi! Gente, aproveita que já tá começando o vídeo, deixa o like e, por favor, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho, que eu acho que fica aqui ou aqui, não sei, pra receber notificação quando sair vídeo novo. Obrigada a todo mundo que tá compartilhando, que tá comentando, que tá dizendo que tá gostando, tô muito feliz. Espero que vocês gostem desse vídeo. Então, assim, uma vez que eu tava com um processo de visto finalizado, resolvido, tirei tudo certinho, bonitinho, as passagens também, no meu caso, né, na minha agência, do meu intercâmbio, isso não é uma coisa assim, em modo geral, acho que pode existir outras agências que trabalham de outra forma, mas não incluiu também passagem, né, no pacote, então eu comprei as passagens à parte. Muita gente na época ficava assim, você comprou, espera o visto, ser aprovado para comprar, então eu não esperei. Eu comprei as passagens antes porque, tipo assim, passagem era uma coisa que, assim, o preço muda muito e às vezes você vê um preço num dia daqui a 2 dias, sei lá, até menos, tá muito mais caro, enfim. Quando eu vi uma passagem que eu não tinha uma conexão de 1000 horas e tudo mais, num preço que dentro que eu vinha pesquisando, que eu vinha olhando, tava bom e eu não tinha ainda passado pela entrevista do visto, não sabia se meu visto ia ser aprovado ou não, eu comprei. Mas assim, se alguém me perguntar, faço ou não isso, olha, isso é muito relativo, porque eu me arrisquei pelo seguinte, eu não tinha por que ter um visto recusado. O visto, ele, assim, de um modo geral falando, ele só vai ser recusado assim quando eles de alguma forma, lá no consulado, na sua entrevista, acharem que você tá indo pra ficar, que você tá indo pra arrumar emprego, que você não vai voltar. Por isso que não existe, assim, uma receita certa de como vai ser a entrevista, do que vão te perguntar, do que vão te pedir. O máximo de documentos, o máximo de formas de provar que você está indo para fazer o que você vai fazer, o seu intercâmbio, não pretende ficar lá, e você tem coisas que te prendem no seu país, maior vai ser a chance de você ter o seu visto aprovado. Então, assim, eu tinha tempo de curso, de início e fim, determinado. Eu também faço faculdade aqui, então é algo que, assim, eu não tava indo pra lá fazer minha vida, eu só tava indo realmente pro intercâmbio de férias. Então, eu, assim, me arrisquei. E deu tudo certo, mas tem gente que prefere esperar e tudo mais, e enfim, isso vai de cada um. E aí, quando tava com tudo certinho já, o visto pronto e tal, a passagem, eu também tive que procurar seguro de viagem, não estava incluso no pacote da agência. Seguro, ele, na maioria dos casos, eu acho que no caso de intercambista, se não me engano, é obrigatório para você ir para uma viagem. E assim, a gente paga para, tomara que não, Deus, nunca usar. Mas tem que ter, né, gente, porque inclui mala, bagagem, qualquer coisa de saúde, de emergência que possa acontecer com você. Isso, assim, não é exclusivo para os Estados Unidos, em qualquer lugar que você for viajar, qualquer tipo de intercâmbio. Ainda mais que você tá longe da sua família, das pessoas que, né, geralmente socorrem quando algum imprevisto acontece, então é muito importante ter. E existem diversos seguros de diversos preços, é muito bom pesquisar, porque eu, inclusive, quase fechei um, tipo assim, um preço muito acima e eu não sabia, e aí, por sorte, eu falei assim, não, vou dar mais uma olhada, e achei um que cobria a mesma coisa por um preço muito menor. Se alguém tiver dúvida, tiver nesse processo de estar procurando e tal, eu posso ver com quem eu fiz, com a empresa, porque sinceramente eu não lembro agora, mas eu posso olhar, eu tenho tudo guardadinho e tal. Enfim, então essas coisas ficaram sobre a minha responsabilidade. A empresa, a agência, ela, além, né, de organizar todo o meu processo de matrícula lá no curso, de separação de material e tal, eles também ficam responsáveis pela host family. E a acomodação, o que acontece? E aí, quando eu abri a caixinha de pergunta, uma das coisas que mais eu vi, assim, foi dúvidas sobre a acomodação e sobre a host family. Então, no meu pacote, né, do intercâmbio, eu tinha 2 opções de acomodação. Ou eu ficaria com uma família, nessa opção da host family e tal, numa casa de nativos estadunidenses, de pessoas, né, de lá. E também, assim, eu teria incluso as refeições, na verdade 2 refeições, o café da manhã antes da aula
e uma refeição ali no meio do dia, que eles chamavam de janta, mas era tipo assim, 4 horas da tarde. Ou então eu poderia escolher ficar numa espécie de república, que seria dividindo apartamento com algum outro estudante, também intercambista, outra menina. Só que assim, eu seria responsável pelas minhas refeições, minha alimentação e tudo mais. Dentro do que eu queria, das minhas expectativas, das minhas vontades para o meu intercâmbio, eu preferi ficar com uma host family. Porque além de ser mais em conta, tem toda essa coisa do contato. Ali eu acho que, tipo assim, dentro do que eu queria, se encaixava mais e eu acabei ficando assim. E aí eu só fui saber com qual família eu ficaria na semana que eu ia viajar. Eu fiz tudo com muita antecedência, mas como isso é algo que fica sob a responsabilidade da agência, eles falam assim, isso é determinado bem perto de você ir. E aí eles avisam, como eu fiz esse atendimento por e-mail, eles vêm, avisam, mandam o contato da família, mostram mais ou menos como é a casa, quantas pessoas tem. E tudo isso, todas as opções que eu fiz, depois que você confirma o seu pacote, que você fecha, você responde uma espécie assim, de questionário sobre você. Quais são suas vontades, suas expectativas, o que você está aberto a fazer ou não, assim. Um exemplo, no questionário você responde como é a sua casa, como é a família, como são as pessoas que você mora sozinho, você mora com muita gente, você está acostumado com criança, com bicho, enfim, esse tipo de coisa, E assim, algo que também eu sempre ouvi, eu sempre gosto de dizer, vá de coração e mente aberta. Quando a gente assiste assim, muito vídeo de diário de intercâmbio, que foi o meu caso, eu acho que acaba que a gente pode criar um pouquinho de expectativa de um padrão de família ou de qualquer tipo de acomodação que você vai ficar. Não façam isso, porque, assim, o intercâmbio é isso, você estar aberto a uma experiência totalmente fora da sua zona de conforto, assim, no sentido do lugar que você tá, óbvio. Então, não fique querendo assim, se eu receber uma família assim, assada, eu não vou gostar, eu não vou querer, eu vou pedir pra trocar e tal. Obviamente, ninguém tem que estar numa situação que causa algum tipo de problema, algo mais sério, mas se eu pudesse dar um conselho, é isso. Vá de coração aberto e se joga mesmo na experiência, seja qual for o lugar que você vai ou o tipo de acomodação que você vai ficar. Então, eu acabei recebendo uma família de uma mãe com 5 filhos, ela era separada, mas só 3 dessas filhas moravam com ela. As outras 2 já estavam na faculdade e tal, e as meninas que ficavam mais em casa eram as crianças. E eu dividi um quarto também, que era uma opção também dentro da opção da acomodação de família, eu podia pedir um quarto só pra mim ou dividir um quarto com uma outra intercambista. E eu escolhi dividir. Não só pelo financeiro, também pelo financeiro, mas não só. Mas eu acho que assim, até pra ter uma primeira pessoa ali que fosse estar junto comigo e tudo, ela também e tal, na mesma escola que eu. Então, eu dividi o quarto com uma japonesa, a Itsuki, e ela não era da minha turma no nosso curso, mas a gente chegou lá no mesmo dia, então a gente ia pro colégio junta, A gente fez várias coisas juntas lá. Ela acabou ficando menos tempo do que eu, mas foi uma experiência assim muito legal. A gente aprendia muito, trocava muito uma com a outra. E eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de senso de realidade quanto a que você está indo para um lugar com cultura totalmente diferente da sua. Não espere que a família vai te receber churrasco, feijoada, porque você não vai estar indo para uma família parecida com a sua, seja lá como for a sua família. Então, assim, por isso que eu falo para ir de mente muito aberta, porque é claro que a gente tem que, assim, não aceitar coisas que nos façam mal, mas a gente também tem que entender que a gente pode estar lidando com qualquer tipo de pessoa. Então, e assim, a última coisa que eu deixei pra falar é também, eu acho que uma das que eu mais recebi na caixinha e todas as pessoas próximas de mim sempre perguntavam. Algo que eu nunca consigo responder. Quanto você pagou no seu intercâmbio? O que acontece? Gente, sempre lembrando que eu tô falando da minha experiência, de como eu fiz. Isso não quer dizer que qualquer intercâmbio que você for fazer vai ser assim, tá? Eu fiquei um bom tempo, assim,
planejando, fazendo as coisas aos poucos. E como eu falei, tinha coisa que era... eu pagava a agência e a agência fazia, como a família, a escola e tal. Tinha coisas que eu mesma tinha que fazer. Documentação, minhas idas ao Rio, enfim, N coisas. Então, eu não sei dizer assim um valor X, porque tem o preço da agência, tudo depende de onde você vai ficar, quanto tempo, qual tipo de curso você vai fazer, o valor né, a cotação do país que você vai, né? No meu caso foi o dólar americano. Então, assim, muita coisa influencia no preço e são várias coisas que você vai pagando, que eu fui fazendo aos poucos, antes, durante, depois do intercâmbio, fui pagando, então, assim, não tem como dizer um valor X. Obviamente precisa, né, pede um planejamento financeiro. E aí, o ponto X, que é algo assim, eu poderia ter me organizado melhor. Com toda essa coisa de ir pagando, de ir fazendo aos poucos e de ir, né, esse processo gradativamente de documentação, curso, passagem, tal, com certeza você precisa ter alguma espécie lá de poupança, seja lá onde você guarda o dinheiro, para levar. Outra coisa que eu também não fiz e deveria ter feito e aconselho, compre dólar, euro, seja qual for a moeda, aos poucos, vá trocando, vá acompanhando como é que tá baixo, tá alto, e vá comprando na casa de câmbio ao longo do tempo. Eu deixei para trocar todo o dinheiro na semana de viajar. E aí o dólar teve uma alta e tal, então assim, prejudica porque às vezes você tá pensando que tá com valor X e na hora você vai ter bem menos do que aquilo. Então assim, planejamento e organização é fundamental na questão financeira. Então, tudo isso de passagem, de seguro, é muito bom, como eu falei antes, pesquisar várias empresas, pessoas que já foram esses canais, porque assim, tem muita gente que cobra preço absurdo, mas também tem muita gente que cobra um preço super maravilhoso, mas não dá assistência ou não é totalmente de confiança. E assim, não é uma viagem ali que se der qualquer coisa errada, você pega um ônibus e volta. É algo perigoso, né? Então, exige muito planejamento e muita cautela nesses detalhes. Então, o meu conselho em relação ao gasto é esse. Média de passagem de valores mais específicos, se alguém quiser, tiver curiosidade, sei lá, estiver passando por isso, eu posso também, como eu falei, tenho tudo guardado, posso dar uma olhada e tal, mas isso varia muito de curso para curso, de agência, de intercâmbio, de tipo de coisa que você vai fazer. Então, não existe quanto é um intercâmbio. Existe o quanto você pode ir juntando e pagando aos poucos, porque realmente, obviamente, né, gente, não é barato, não é uma coisa barata, mas também não tem assim esse valor fechado, porque cada intercâmbio é um intercâmbio e cada tipo tem um valor, tem um pacote diferenciado, isso varia muito mesmo. Então assim, gente, no mais é isso. Eu peço desculpa, é a primeira vez que eu faço vídeo assim, então espero que vocês gostem e que tenha esclarecido algumas dúvidas. Eu sei que ainda tem outras e tal, como eu falei, eu quero fazer um outro vídeo falando sobre a viagem em si, desde o momento do aeroporto até minhas experiências de lá, de fazer amizade, de aula, de sair, como é que foi. Se vocês gostarem do vídeo, gostarem de mim falando, eu vou fazer esse segundo com certeza. Só não quero deixar o vídeo muito longo. Qualquer dúvida, qualquer coisa que não tenha ficado clara, podem me perguntar, me mandar mensagem. Eu vou tentar ficar boa nisso, porque é algo que eu realmente gosto muito, gosto de compartilhar, gosto de ouvir também, e já me ajudou muito, então eu acho que